certa flexibilidade e abertura nossa a estarmos nos vendo com mais frequência, né, apesar de distante, conseguindo fazer essa troca de conhecimento. A professora Melina me incumbiu de conversar com vocês hoje sobre a prática baseada em evidência, né, a gente ia abordar um pouquinho os conceitos, e aí no decorrer da aula, da apresentação, eu vou me apresentando a vocês, tá? Se vocês quiserem interromper, vocês fiquem à vontade, ou deixar para o final. Eu costumo falar muito, mas eu vou tentar seguir o cronograma certinho da apresentação, tá? E aí, se tiver ok a apresentação, você me dá um ok, tá, Melina? Eu começo. Tá joia, tá ótimo. Obrigada. Se quiserem também, viu, pessoal, utilizar do chat, a gente pode ir administrando aqui, a Fernanda e a Simone me ajudam nesse, porque acho que quando a Renata apresenta, ela não consegue ver a gente, infelizmente, né? Eu não sou tão hacker assim, eu tenho um colega que tem essa possibilidade, consegue ver o chat, mas eu não consigo. Apesar de ter melhorado muito a minha capacidade tecnológica nessa pandemia, ainda faltam algumas habilidades, né, para quem não é um nativo digital. E aí, nesse sentido, eu peço compreensão de vocês para, se houver qualquer problema na apresentação, vocês me terem paciência comigo. Vocês estão vendo? Sim, tá apresentando, tá excelente, tá ótimo. Tá. Então, eu tenho um nome um pouquinho grande, e a gente não vai entrar na história desse nome grande, mas minha mãe queria que eu fosse princesa, e acabou não dando certo, eu virei professora universitária, e sou muito feliz, sou enfermeira de graduação, sou professora da Escola de Enfermagem, né, sou da Universidade de São Paulo, de Ribeirão Preto. Fico muito feliz de ver pessoas que são egressas, né, dos nossos cursos de graduação, pós-graduação, presente nessa sala, né, porque ser professor universitário, ou mesmo qualquer não, né, que faz palavra feia, né, um educador, acima de tudo, ele tem um ideal, que é compartilhar conhecimento, e esse conhecimento fortalecer as pessoas para que possam, ao longo de sua vida, fazer as melhores decisões, né, e contribuir para a sociedade. Então, eu fico muito honrada desse convite, de poder estar aqui, né, falando com vocês. Esse é o logo do Instagram que a gente tem, né, da prática baseada em evidências. Como a Melina falou, eu sou líder do grupo de pesquisa prática baseada em evidências na saúde, é um grupo do CNPq, o qual eu colidero com a professora Cristina Maria Galvão, né, que ela foi minha orientadora e que após o meu doutoramento, a gente começou a propor as disciplinas de revisão, métodos de síntese de conhecimento, né, as revisões com método, revisão integrativa, revisão sistemática e revisão de escopo, e aqui eu trago para vocês alguns exemplos, assim, às vezes a gente pode ser que dê a impressão de que a gente está querendo mostrar, fazer uma autopropaganda, mas na verdade o que eu quero dizer para vocês com essas duas publicações aí do nosso grupo, aí a gente tem mais, é dizer que uma revisão sistemática bem feita, né, ela é muito bem aceita pelas revistas, por revistas, né, nós estamos falando aqui de um programa de pós-graduação, então vocês têm que pensar em produto, né, em produto para representar o programa de vocês, um produto com qualidade e que isso se reflete sim em produção de conhecimento em artigo. E aí, quando nós falamos de publicações de revisões, nós estamos falando na produção de evidências científicas, né, de uma forma sintetizada, você,
numa revisão bem conduzida, você faz a síntese de vários estudos e traz para o leitor aí uma possibilidade de escolha do melhor cuidado para aquela situação que ele vem buscando como problema da sua instituição de saúde. Então, é nesse sentido que eu trago para vocês essas referências, que bem trabalhado, né, a gente fazendo métodos, como vocês estão cursando a disciplina, métodos de condução que seguem as etapas preconizadas, né, sem desvios, né, do protocolo de pesquisa, a gente tem muito sucesso nas publicações. Tá? Essa tarde a gente vai conversar sobre o quê? Então, sobre a prática baseada em evidências. Eu vou trazer para vocês a origem, né, e conceitos, quais são as etapas, né, de se implementar institucionalmente a prática baseada em evidência, né, em serviços de saúde, e depois a gente vai trazer as considerações finais, tá? Não tem como a gente falar de prática baseada em evidência sem que nós falemos da medicina baseada em evidência. Então, assim, a primeira área de conhecimento na saúde que propôs a síntese de conhecimento, né, a partir de se testar intervenções, efetividade de intervenções, para que a gente possa ter um custo-benefício, tanto para a instituição, quanto para o paciente, quanto para o profissional, daquilo que está sendo incorporado como cuidado em saúde, ele foi proposto pela medicina baseada em evidência. Então, começa no Reino Unido, né, na década de 70, o professor Art Cochrane, que é um epidemiologista famoso, fundador da colaboração Cochrane, que até hoje leva o nome dele, é uma fundação que está em constante mudança, em constante aprimoramento sobre como se sintetizar o conhecimento científico com qualidade e propor mudanças, né, nos cuidados em saúde. Lembrando, né, que o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, como o Brasil, tem um sistema de saúde que ele é sustentado pelo imposto da população, então ele é acessível a todos. Então, se você tem um sistema de saúde com políticas mais efetivas, né, de prevenção e tratamento, você terá um custo, uma resolutividade maior e um custo menor para esse governo. Né? Então, dessa forma que o professor Art Cochrane, ele começa a dizer, olha, tem muita gente tratando, né, de doenças ou diagnosticando, e essas coisas, elas não estão baseadas em resultados de pesquisa, né, elas estão muito baseadas, né, na experiência profissional de cada um, sem naquele momento. Hoje a gente tem um mundo muito globalizado, com acesso à informação muito mais rápida, né? Vocês são pessoas que nasceram aí nativo digital, a grande maioria dos alunos, então tem coisas que vocês não conseguem nem imaginar a dificuldade que era. Então, ele era uma pessoa muito visionária quando no século passado, na década de 70, ele propõe essa colaboração e tentar olhar para aquelas pesquisas que propunham a mesma pico, né, a mesma proposta de pesquisa, avaliar a mesma intervenção e fazer uma síntese sobre isso, e até propôs aí como olhar para isso de forma estatística. Depois, uma parcela do grupo do professor Artne vai para a Universidade de McMaster, que hoje a gente tem lá, até hoje, o professor Gordon Guide, que é um cardiologista. Ele fica à frente do grupo GRADE, né? O GRADE é o que a gente faz depois da revisão. A gente faz a revisão sistemática, faz a meta-análise e a gente vai fazer a certeza da evidência, tanto para estudos
para ensaios clínicos aleatorizados, quanto para estudos observacionais. Então, a gente tem a certeza da evidência, o quanto aquela evidência ela é consolidada, né, como conhecimento, ou quanto qualquer novo conhecimento pode mudar. Então, o professor Gordon Guyton, ele está na frente disso, que a Universidade McMaster trabalha com isso. O Canadá é um grande expoente também da síntese de conhecimento. A gente tem o professor Moher na Universidade de Ottawa, né, no Canadá, que é a capital do Canadá, que é um médico, e também propôs o checklist Prisma, né, e aí tem os prismas que são extensões, né, do prisma original para a revisão sistemática, como se reportar uma revisão sistemática, quais são as diretrizes, né, o que eu tenho que essencialmente ter numa revisão e como apresentá-la para o leitor. Então, a gente tem pessoas muito ativas, né, dentro desses métodos de pesquisa que vão dar síntese, vão dar origem à evidência. Então, isso tudo nasce, sim, na medicina baseada em evidência, nessa grande área de conhecimento na saúde. A importância, então, de evidências, ela é para fundamentar o que? A tomada de decisão na assistência à saúde. Então, eu falo, a gente tem aqui várias áreas de conhecimento, né, não só a enfermagem ou a medicina, mas a gente pode ter a fisioterapia, a gente pode ter a psicologia, então que a gente tem uma tomada de decisão, né, pautada em resultados de pesquisas confiáveis, e aí a gente tem toda uma forma de avaliar essas pesquisas, e olhando uma preocupação com os gastos nessa área, né, então a saúde a gente sabe o quanto a saúde é cara, né, e o quanto hoje a saúde, há um período muito grande entre 1970 e 2021, né, e o quanto que se mudou, e a gente sabe que uma das indústrias mais rentáveis, né, do mundo é a indústria farmacêutica, e a indústria, é muito complicado a gente para nós profissionais de saúde, pensar em lucro com saúde, né, com medicamento. Então, essas pessoas, elas tentaram propor uma forma de se pensar para que a gente pudesse, sim, oferecer o tratamento mais seguro para o paciente, com um gasto mais adequado. Pode ser o tratamento mais caro, mas eu tenho que ter uma resposta melhor, né? O fato de ser um tratamento mais caro ou a última tecnologia não significa necessariamente que aquilo é o melhor. Então, eles trazem toda essa discussão, né? E também a gente não pode fazer uma coisa baseado na nossa experiência, na nossa observação, porque a nossa percepção, ela é muito subjetiva, né? É da nossa vivência e não de um todo. E aí, em 1993, é fundada a colaboração Cochrane na Inglaterra, ela existe até hoje, muito ativa, e disponibiliza várias ferramentas online gratuitas. A gente tem o manual deles de revisão, que é gratuito, que está online, que vocês podem a qualquer momento consultar, as plataformas do Grade Pro, né, que tem uma vinculação. A Cochrane comprou a Covidence, que é uma plataforma para auxiliar na seleção de estudos. E isso, então, é quando a gente fala em revisões, né? Então, eles dão todas essas ferramentas para que a gente possa realizar de forma adequada essa prática baseada em evidências, tá? E aí, a partir do momento que a medicina baseada em evidências ela surge, começam-se os movimentos individuais de cada área de saúde. A enfermagem baseada em evidência, a psicologia baseada em evidência, e aí vem, né, uma discussão, né, é necessário isso, porque se eu for chamar fonoaudiologia baseada em evidência, fisioterapia baseada, cada área da saúde, né, como a sua especificidade, né, até porque a gente tem que pensar que o conhecimento do cuidado em saúde, ele é interdisciplinar. Então, passou-se a chamar prática baseada em evidência.
Então, utilizar, né, esse termo, um termo mais geral, né, ele vem dos outros profissionais de saúde, apoiado também por profissionais médicos, mas um termo mais geral que engloba tudo isso, apesar da gente ainda ver que a medicina, ela usa, sim, o termo medicina baseada em evidência, tá? E aí a gente tem aquela definição clássica da medicina baseada em evidência, que se alguém for desenvolver uma abordagem aí que tenha como sustentação a prática baseada em evidência, a gente não pode deixar de historiar isso, como eu estou historiando, e o professor David Sackett, em 1996, é o primeiro pesquisador que traz uma definição para a medicina baseada em evidência, que é o uso consciencioso, explícito e criterioso da melhor evidência recente para a tomada de decisão sobre o cuidado individual de paciente. E ela tem um tripé, né, que é a integração da expertise clínica individual, né, com a evidência, a melhor evidência disponível, externa, né, de resultado de pesquisa, proveniente, então, de uma pesquisa sistemática. Então, os métodos de revisão quando a gente fala em revisão sistemática dentro da medicina, no geral, são revisões feitas a partir de intervenções, onde você vai comparar a intervenção A com a intervenção B, ou mesmo de métodos diagnósticos, se tal método de diagnóstico ele é superior, ou igual, ou inferior ao método diagnóstico B, né? Então, a gente fala muito em tratamento, quando a gente fala na medicina baseada em evidência, muito comumente a gente vê revisões sobre medicamentos, né? Sobre fármacos novos, famílias novas, porque às vezes a gente tem um custo agregado àquela nova tecnologia, mas o resultado em si é um resultado indiferente quando você compara os grupos, tá? E aí, a Melnick e Feinalt são enfermeiras, aí eu trago a nossa forma de olhar para o termo prática baseada em evidência, né, é muito semelhante à definição que elas trazem, que é uma abordagem de solução de problemas ao longo da vida, para a prática clínica que integra a busca sistemática e avaliação crítica da melhor e mais relevante pesquisa para responder uma questão clínica, associada à expertise clínica do profissional de saúde e os valores e preferências do paciente e família, né. Uma coisa que é importante lembrar, né, é que quando a gente fala de preferências do paciente e família, a gente ainda não tem uma saúde estruturada nessa situação, né, a gente às vezes tem isso na situação da saúde suplementar, né, que são os convênios de saúde, onde você tem às vezes um consumidor da saúde um pouco mais esclarecido e que possa debater com você os tratamentos. Então, qual é o exemplo, né, disso? No Canadá, na Inglaterra, se coloca para o paciente e para a sua família quais são os tratamentos disponíveis para aquela situação que ele está vivenciando, e quais são as respostas de cada um daqueles tratamentos. E o paciente vai escutar a opinião do profissional e vai, juntamente com ele, decidir qual é o tratamento. Isso na minha área, que é oncologia, é muito comum lá, né? Principalmente quando se vai para não resposta de tratamentos oncológicos, vai se pensar em estudos terapêuticos que ainda não são comprovados, que são pesquisas ainda, então se apresenta tudo isso. Nós ainda, eu não sei como é a Federal de São Carlos, mas aqui na USP, em Ribeirão, a gente ainda não tem, nós provavelmente haverá uma mudança nos conselhos aí profissionais, para que isso seja adotado como
um fio condutor na formação do profissional de saúde, porque nós também temos o problema cultural de ser, não um problema, mas nós somos latinos, e o latino, ele tem uma prática profissional mais paternalista, no qual ele acaba escolhendo para o paciente o que ele acha que seria o melhor, né? E, na verdade, quando você faz uma prática baseada em evidência, você tem que sim usar a sua expertise clínica. Se você tem 15, 20 anos ao longo, né, de ver muita coisa, mas você também tem que sempre estar se atualizando com o que há de novo, a resposta do paciente àqueles tratamentos, e o paciente tem que participar disso, e às vezes a gente não acaba compartilhando essa responsabilidade com o paciente, porque qualquer tratamento, né, qualquer coisa que nós propomos para o paciente, 50% da responsabilidade é do profissional, mas os outros 50%, quem responde por isso é o paciente e o familiar, né? Por isso que a gente entendeu por que não há adesão a tratamentos de saúde, ele é importante, né? E por isso que é importante o paciente estar integrado, né? O indivíduo está integrado nessa escolha de tratamento, né? Porque a gente também tem que propor aquilo que é factível para ele, né? Financeiramente, e até como estrutura familiar, né? Porque às vezes a pessoa não sabe ao que ela vai ser submetida, ou ela não é que ela não sabe, ela não conseguiu compreender. Então a gente tem que pensar nos currículos aí das áreas de saúde, olhando para essa forma do profissional apresentar o tratamento para o paciente, né? Ser compartilhado, né? E isso é um paradigma muito grande a ser quebrado, né? E uma coisa interessante que eu trago para vocês, né, nós escrevemos um capítulo de livro para um livro de revisão sistemática, trazendo um pouco como que a enfermagem trabalha com as revisões sistemáticas, quais são as perguntas de pesquisa, né, porque a enfermagem, ela tem uma grande força de conhecimento na área qualitativa de pesquisa. E fazer revisões sistemáticas com pesquisa qualitativa, ela é um desafio muito grande, é algo que eu não transpus, porque eu não domino a pesquisa qualitativa, mas que algumas respostas, elas só são dadas a partir desse tipo de revisão, né? Como eu estava falando para vocês, se a gente pensar num exemplo muito, muito simples, né? Todo profissional de saúde, hoje, na verdade, toda a sociedade sabe que a melhor forma sociedade brasileira, do mundo globalizado, sabe que a melhor forma de se prevenir doenças, né, infecções, é a lavagem das mãos, né, a higienização das mãos, seja lavando ou sejam com álcool gel. Só que, quando a gente vai olhar para os estudos que observam as oportunidades que o profissional de saúde tem em fazer esse procedimento e quantas vezes eles fazem, apesar deles saber a importância, que é a medida mais eficaz e mais barata, nem sempre ela é realizada quando oportuna. E aí a gente está falando em adesão. Quando a gente fala em adesão, a gente está falando em comportamento. Então, as grandes instituições, né, que ditam as diretrizes de revisão sistemática, seja a Joanna Brinks, seja a Cochrane, seja a Campbell, eles estão fazendo síntese, né, colocando como grande desafio. A Joanna Brinks, ela está um pouco mais à frente, né, porque ela trabalha com a revisão de estudos qualitativos há mais tempo, mas a Cochrane tem colocado como o desafio do milênio dela fazer, né, de uma forma sistemática essa síntese de conhecimento, porque você tem que entender o comportamento para falar por que o profissional não lava. Ele não lava porque ele não quer, não é isso, tem muita coisa envolvida, e entender isso. E aí, quando a gente foi fazer toda essa revisão, a gente achou esse artigo. É um artigo bastante interessante, onde eles colocam que a Florence Nightingale, e a gente traz isso no capítulo do resumo, ela foi uma ela é a precursora da enfermagem moderna, e ela
diminuiu drasticamente os índices de infecções de sítio cirúrgico e até infecções hospitalares nos hospitais de campanha, né, durante a Guerra da Crimeia e depois as outras guerras que ela foi auxiliando. E como que ela fazia isso? Por meio de observações baseadas em evidências. Então, ela fazia experimentos, pequenos experimentos, e ela ia contabilizando, ia contando da forma que ela podia, depois, tanto que é a primeira pessoa que apresenta gráficos estatísticos na área de saúde é a Florence Nightingale, para quem não sabe ou não se lembra. E ela, então, traz isso, que a prática baseada em evidência começa lá com a Florence no século XIX, né? Não é nem no século passado, é no século XIX. E quando a gente lê esse livro, né, Notas de Enfermagem, a gente observa esses experimentos dela, né, em relação à lavagem de mãos, em relação a arejar o ambiente, o controle do ambiente para prevenção de infecção. Então, assim, foi muito prazeroso ler esse artigo, um artigo muito gostoso de se ler, porque ele traz toda essa história e toda essa preocupação da fundamentação da Florence para fazer um cuidado baseado em evidências, tá? Então, é uma coisa que eu trago aqui para vocês, um pouco mais fresca, que a pandemia me ajudou aí a estar estudando, tá? E aí, quando a gente fala, essa é uma mania muito chata minha, falar, e aí? Que a aula online me mostrou. Quando falamos, então, nos componentes da prática baseada em evidência, a gente está pensando numa instituição de saúde, seja uma instituição de saúde de atenção primária, de atenção secundária, de atenção terciária, de qualquer nível de complexidade, um consultório particular, né, onde você vai ter a tomada de decisão clínica baseado no tripé, né, da prática baseada em evidência, que é buscar, né, saber como buscar e interpretar evidências científicas, né, olhar, associar isso ao meu olhar de expertise clínica, a minha vivência como profissional de saúde, né, e além disso, olhar para o que o paciente, para a escolha do paciente também, e das possibilidades que o paciente tem em ser adequado àquele tratamento, né? Então, são componentes que são integrados, a gente descreve de forma separada, mas eles se integram para que a gente possa ter uma tomada de decisão clínica pautada em conhecimento, né? E isso sempre vai aumentar muito a autonomia do profissional de saúde, tá? E tem dois aspectos, né, que estão muito intrincados a esses componentes, que é o contexto do cuidado, né, como é que vai ser feito o cuidado em saúde, né, naquela instituição, e a cultura organizacional da instituição, ela tem que estar direcionada à prática baseada em evidência, porque se não houver o apoio e recursos para que isso aconteça, dificilmente esse profissional de saúde vai conseguir praticar essa forma de cuidado, tá? Se a gente conseguir implementar isso numa instituição de saúde, né, em qualquer lugar que a gente preste o cuidado de saúde, a gente vai aumentar a qualidade dessa assistência e vai melhorar os resultados para o paciente. Isso é o que a literatura coloca como você oferecer ao paciente o melhor, a melhor proposta de cuidado naquele contexto dele, tá? Pautada, então, em resultados de pesquisa. E aí nós temos as etapas da prática baseada em evidência. Então, eu estou lá, né? Então, a primeira coisa é que esses profissionais tenham um espírito, né, questionador, né? Então, para essa geração nova que está vindo aí, que está se formando, isso é uma coisa muito fácil, né? Eles têm, sim, na formação deles, na formação como adulto, né, na idade
jovem adulta aí, um espírito muito questionador, né, do porquê que eu tenho que fazer isso, ou por que isso é feito dessa forma, né. A gente viu por muito tempo, né, vou dar um exemplo, eu dou estágio na sala de recuperação anestésica, então por muito tempo, as agulhas, né, devido às agulhas de raquianestesia serem muito grossas, né, não serem tão tecnológicas, elas faziam uma perfuração na dura mater que poderia vazar o líquor dependendo do posicionamento da cabeça do paciente. Então, achava-se que era o posicionamento, daí viu-se que não era o posicionamento, mas sim o calibre da agulha e a destreza de quem fazia aquela raquianestesia. E a hidratação pós, então, às vezes a gente vê profissionais, né, hoje não tanto, dependendo da sala de recuperação, mas a gente vê um profissional novo, né, que trabalhou algum tempo nesse bloco cirúrgico, ele chega e ele quer, e mesmo a população de forma geral, né, ela tem sempre essa pergunta, né, do posicionamento, não tem que ficar deitado com a cabeceira próxima a 0 graus para evitar essa cefaleia pós-RAC, ou tem tempo para levantar. Então, assim, muitas coisas foram desmistificadas e mudadas na prática clínica, porque a partir de resultado de pesquisa. Então, esse é um exemplo, mas tem vários outros eu trouxe do meu contexto, tá? Então, a primeira habilidade que esse profissional tem que ter, então, é ser uma pessoa questionadora, né? Não simplesmente aceitar aquilo que é colocado, mas tentar entender a fundamentação daquela prática. E aí, a partir disso, eu posso fazer a elaboração de uma questão clínica que eu precise resolver, né? Então, eu tenho uma pergunta, algo que eu não estou conseguindo resposta, do paciente, esse paciente não está respondendo de uma forma ou de outra, então, na beira do leito, do cuidado do paciente, ou qualquer outra instituição que eu esteja, eu vou fazer a elaboração de uma questão clínica, e aí eu tenho que saber, eu tenho que ter formação, né, que é isso que a disciplina está dando para vocês, de como buscar e obter essa evidência, né. Então, quando a gente fala em nível de evidência, né, dependendo da pergunta de pesquisa, se é uma pergunta de pesquisa de intervenção, se eu quero olhar a efetividade, se é uma pergunta de pesquisa que eu vou olhar a exposição, então é uma pergunta de pesquisa prognóstico, ou uma pergunta de pesquisa de significado, que é de uma pesquisa qualitativa, eu vou buscar a evidência mais alta dentro daquilo que eu estou procurando. Então, hoje a gente não usa mais o termo padrão ouro, né? A própria Cochrane, ela mudou essa terminologia, chamando de padrão de referência. Por quê? Porque hoje a produção de conhecimento, ela é tão rápida, tão dinâmica, e as coisas, elas podem tanto mudar e depois retornar aquilo que era, né? Que a gente chama de padrão de referência, tá? Mas o que é importante? A habilidade do profissional saber o que é uma revisão bem delineada e interpretar aquela evidência, né? Então, se eu não tenho uma revisão sistemática, eu vou procurar se é uma intervenção que eu estou tentando responder, tá? Se o que eu estou querendo ver é a melhor intervenção, por exemplo, para evitar tromboembolismo venoso profundo, dentro das intervenções de enfermagem. Então, qual é o estudo? Não tenho nenhuma revisão sistemática para isso, então, não olhando para a parte terapêutica medicamentosa, mas para as estratégias adjuvantes em relação a evitar isso no pós-operatório imediato. Eu não tenho revisão, então, um ensaio clínico. Não tenho ensaio clínico, tem alguma coorte, então eu olhar para esse estudo e saber se a forma que esse estudo foi conduzido foi uma forma adequada ou não. Todas essas instituições que eu falei para vocês têm ferramentas para avaliar a qualidade do estudo, né? Nos direcionam a saber se eles têm os itens necessários
para aquele delineamento de pesquisa. Então, nunca é a percepção minha, Renata, da leitura daquele artigo, mas sim, a partir de uma ferramenta, se aquele estudo está adequado ou não, se aquela revisão foi feita de forma adequada ou não, se aquela meta-análise é uma meta-análise confiável ou não, então eu tenho que ter esses recursos internos, tá? Então, quando eu falo de mudar a formação do profissional de saúde, já desde a graduação dele, ele já começar a trabalhar com esse conhecimento. Fazer, então, a avaliação crítica e a síntese das evidências que ele encontrou, é muito parecido com as etapas de uma revisão, vocês podem ver, e aí eu tenho a integração dessa evidência, com a minha expertise clínica e as preferências dos pacientes. Então, quando a gente olha para preferências do paciente, a gente está olhando para essa forma que eu falo, não é de apresentar para ele tudo que pode ser feito e o que ele vai poder, do proposto que vai poder ser feito. Então, isso também é uma mudança na nossa forma de cuidar do paciente, é trazê-lo para o cuidado, ele saber da importância da participação dele nesse cuidado. E aí, eu vou avaliar os resultados da minha decisão clínica, como foram, se eu tive uma resposta melhor ou não, uma recuperação mais rápida, se eu tive menor morbimortalidade, se eu tive um gasto menor, se eu consegui manter a qualidade do cuidado, e sempre divulgar para as outras instituições os resultados dessa decisão clínica. Então, eu tenho que divulgar, mesmo na minha instituição de saúde, essa mudança tem que ser divulgada. Eu não sei se vocês sabem, mas existe uma única acreditação que certifica a qualidade do cuidado de enfermagem. Essa certificação. Quando a gente fala de ISO, quando a gente fala de algumas acreditações, a gente está falando para a instituição de saúde como um todo, para todos os processos, mas a gente tem uma certificação específica para a enfermagem, e essa certificação só é dada para as instituições que fazem o cuidado em saúde baseado em evidências. Então, você tem uma cultura organizacional e uma postura e formação do profissional para que, junto com o paciente, ele tenha essa tomada de decisão no cuidado em saúde. Chama Magnet, tá? Essa acreditação. Depois eu coloco no chat para vocês. Então, é uma coisa que está mudando na enfermagem. Nos Estados Unidos, isso é muito forte, porque você ter acreditações da qualidade daquilo que você está oferecendo ao paciente, você ser certificado por isso, você tem uma remuneração, uma cobrança, desse plano de saúde de uma forma diferente. Da mesma forma que no Brasil a gente tem alguns hospitais, que eu sei que buscam essa certificação, e eu acho que o único que conseguiu até agora foi o Einstein, mas o Sírio também busca por essa certificação, e o Moinhos de Vento, que é um hospital, ele é um hospital público, do SUS, mas que ele tem essa missão, como instituição de saúde, de ser uma instituição de saúde baseada em evidências. Eles têm muitos cursos gratuitos de prática baseada em evidência, de incorporação de evidência, como se incorpora essas evidências e avalia. Então, para que vocês saibam que se um dia vocês forem trabalhar num hospital ou propor uma certificação do cuidado de enfermagem, essa certificação ela é a partir de uma enfermagem baseada em evidência, tá? Então, eu vou descrever acho que tem uma pergunta no chat, eu não consigo ver, alguém pode ler para mim? Ah, não, é só um lembretezinho da lista. Tá tudo certo. Tá bom, então, obrigada. Então, assim, só para ficar um pouco mais claro, eu vou destrinchar um pouquinho a etapa 0, que é cultivar, então, o espírito investigador. Então, quais são as evidências que fundamentam a prática clínica, Então, eu estou lá vivenciando, eu sempre coloco, o meu mestrado foi uma
uma revisão integrativa, foi uma das primeiras revisões integrativas que a enfermagem desenvolveu no Brasil. A gente tinha, naquele momento, um conhecimento um pouco limitado, então, assim, eu sempre brinco, assim, e sou muito honesta em dizer, se vocês querem um modelo de método de revisão para ser seguido, não sigam o meu mestrado, que foi feito lá em 2005, porque de lá para cá a gente aprendeu muitas coisas e apurou muito esse método de pesquisa, né, para que a gente possa apresentar uma síntese de conhecimento muito mais baseada em critérios de rigor metodológico, né, evitar os vieses. Então, a gente mudou e aprendeu muitas coisas nesse processo. Renata, tem uma questão, sim, acho que a Natália levantou a mãozinha, por isso que fez o barulhinho, não era questão no chat, mas eu acho que ela já pode abrir o microfone e ficar à vontade, Natália. Gente, desculpa mesmo, eu levantei sem querer, desculpa, perdão. Imagina, não tem problema. Então, eu estou na minha prática clínica, o meu mestrado, ele nasceu de um problema que a gente vivenciava numa unidade de transplante de células tronco hematopoética, que a gente tinha um índice muito alto de contaminação desse catéter, né, que era o catéter de Hickman. E eu tive o privilégio de trabalhar com o professor Júlio Voltarelli, que um médico visionário, muito à frente do tempo dele, e a gente trabalhava de uma forma interdisciplinar, e todo dia a gente tinha visita clínica, né, discutindo o tratamento do paciente, e cada profissional, né, dentro da sua expertise, colocava como o paciente estava evoluindo em relação à enfermagem, em relação à psicologia, na parte clínica, a parte médica, né, a parte da TO, então tudo era, a parte odontológica, tudo era discutido, e todo mundo tinha maturidade, ou não, né, às vezes a gente não tem, para estar discutindo abertamente a área de cada um e o que vai ser proposto, né, e a gente tinha esse problema, e o doutor Júlio falava assim, o catéter é um problema da enfermagem, a enfermagem que está contaminando esse catéter, e a partir daí eu comecei a estudar, né, o porquê, né, qual era a melhor forma de se cuidar desse catéter de Hickman nesse tipo de paciente, as especificidades, né, e aí a gente começa a ver que o catéter, ele começa como um catéter de curta permanência, ele começa a ter o seu problema desde o seu implante cirúrgico, dentro do centro cirúrgico, da ferida cirúrgica, do estado que o paciente, o momento que o paciente brasileiro pode implementar o catéter, que é diferente do momento que o MD Anderson, que é o centro de transplante, que faz mais de 1.000 transplantes por ano, até do Oriente Médio, eles cobram $1 milhão por transplante, assim, se tudo der bem, então é diferente, então esperar os mesmos resultados nem sempre é possível, e aí a gente tem que ter a maturidade para olhar para esses resultados, tentar transpor para a nossa realidade e ver o que funciona ou não, e a partir desse meu mestrado, a gente fez vários estudos, né, várias lacunas de conhecimento foram identificadas, de coisas que a gente fazia no catéter, sem saber por que a gente fazia, porque era feito daquela forma, né, então, provavelmente, a primeira pessoa a propor aquilo, propôs de uma forma pautada numa literatura científica, mas isso não ficou registrado, e aí eu lembro muito, né, de uma situação que é uma clientela muito específica, o paciente transplantado de medula óssea, né, que é hoje a gente chama de transplante de células tronco hematopoética, e o paciente, ele tem que, durante um período, ele tem que tomar um imunossupressor, que é a ciclosporina. No paciente de TMO, a gente coloca, aqui no Brasil, ainda é uma coisa muito forte, ainda a gente trabalha com um catéter de Hickman.
outros centros estão trabalhando com o catéter duplo lumen, porque o paciente ele não acaba ficando um ano, assim que esse catéter não é mais necessário, ele vai ser sacado. Então, às vezes, você não precisa usar um catéter de Hickman pelo valor, pelo custo. Enfim, esse catéter é um catéter de silicone, e ele tem uma capacidade de adsorção da ciclosporina, né? A ciclosporina endovenosa é uma medicação que a gente faz até em frasco de vidro, ou daquelas bolsas livres de polietileno para não haver agregação nas paredes e não passar medicação para o paciente, né? E aí, o que acontecia? A gente já era 2005, o primeiro centro de transplante no Brasil foi na Universidade Federal do Paraná, em 1975, a gente já tinha naquela época mais de 25 anos de transplante, e aí com a minha revisão eu vi que tinha alguns relatos, né, de casos, alguns estudos que nem eram estudos com delineamento tão forte, mas que mostrava que havia uma forte tendência se você não padronizasse, não era isso que eles falavam, mas a gente conseguiu traduzir isso em conhecimento e aplicar na prática. Mas se você infunde a ciclosporina endovenosa por qualquer via do catéter, essa via do catéter, ela fica com resíduo da ciclosporina por até 6 semanas após a última infusão. O que isso significa? Todo o sangue do paciente do TMO, ele tem até esse catéter para eu colher o sangue dele pelo catéter, né? Para não... É um paciente que fica com um número de plaquetas muito baixas, fica muito dependente de transfusão de qualquer tipo de hemocomponente, e aí a gente viu que tinha essa contaminação, e a gente decidiu. Tem duas vias, as vias têm duas cores, a gente resolveu padronizar, a partir desse achado na literatura, sabendo que o sangue para ciclosporinemia, que é um nível, que é o que direciona a dose da ciclosporina para esse paciente, era coletada da via do catéter, e que essa via poderia dar um resultado superior àquele que o paciente tinha, a gente preconizou, né, até então nenhum centro brasileiro tinha, que era o centro tanto do Paraná quanto do Rio, que cadastravam todos os outros centros de transplantes. Não se tinha esse conhecimento, e quem coletava esse sangue era a enfermagem. E aí a gente propôs de uma única via, então a via vermelha, só a via vermelha vai ser usada para, elas são separadas, tem duas vias, são separadas até o final. Então, aquela via vermelha só ia infundir a ciclosporina, e na via branca a gente ia só coletar o sangue, então nunca poderia confundir para não ter essa contaminação. E o que a gente percebeu após isso? Quando se fez essa tradução do conhecimento, né, da evidência científica para o cuidado do paciente, os exames de ciclosporina coletados da via adequada começaram a vir mais baixo. Então, a gente tinha um número de doença do enxerto contra-hospedeiro, que é você ter uma rejeição, né? Você tem um sistema imune pouco imunossuprimido, e aí você começa a ter, do paciente, começa a combater o sistema imune do doador, né? Então, é a doença do enxerto, né? Do enxerto contra o doador, quem doou contra o sistema imune. Aí a gente percebeu que que vinham-se doses maiores, e aí evitava-se aumentar o nível de ciclosporina, porque ela é muito tóxica, e aí o paciente tinha mais GVHD agudo, doença do enxerto aguda, e a gente padronizou isso, mudou, e aí o paciente teve uma resposta melhor. Então, parece coisa simples, né? Mas quando a gente começa a pensar em todo e aí, pensem, eu fui escolher trabalhar com uma situação que era o catéter do paciente, porque o catéter infectava demais e a culpa era da enfermagem, que era quem mais manipulava. Então, dentro disso, a gente achou, né, a partir de toda a busca na literatura, esse tipo de situação. Então, é importante a gente sempre questionar o porquê que a gente faz algo de determinada forma, né?
E aí, da mesma forma que numa revisão sistemática ou numa revisão integrativa eu estruturo uma pergunta, né? Se há uma pergunta que eu vou olhar para a intervenção, eu faço uma pergunta de pesquisa, a minha questão clínica, estruturada na estratégia PICO, para que eu possa buscar de uma forma sensível e específica na literatura, né? Então, o que os estudos relatam? Que aquelas instituições que trabalham com a prática baseada em evidência têm aberto aos seus funcionários a internet e o acesso às bases de dados e a algumas revistas, né, fazem contratos, aí se forem instituições públicas com vínculo com o hospital de ensino, pode ter acesso a periódicos CAPES e você vai poder acessar essa literatura. Então, essa instituição tem que me oferecer condições para que eu possa fazer esse questionamento, transformar isso numa questão clínica para melhorar o cuidado do paciente, mas também eu tenho que ter condições de buscar. Então, por isso que eu falo para vocês, isso não é uma coisa simples, é uma coisa que a gente tem que ter desde a formação do aluno, ele saber como buscar evidência científica e de uma maneira confiável, tá? A etapa 2, que é a busca, então, da melhor evidência para responder à questão clínica, ela parte da formulação da pesquisa clínica e eu vou ter os itens que vão direcionar a minha busca, então, os nomes, né? Então, eu tenho que ter domínio de como acessar as bases de dados. Se eu tenho dificuldade para falar a língua inglesa, para saber quais são os termos na língua inglesa, vocês são muito mais antenados, mais rápidos do que a gente, mas eu posso usar a Bireme em português, pego lá o termo que ela me dá quadrilíngue agora, da francês, porque a América Latina tem países que falam francês, pego lá o termo em português, já vejo a tradução e procuro no PubMed, né, no Medline com aquele termo. Ou mesmo posso procurar na Bireme. Então, eu tenho que saber como fazer isso. Então, o bibliotecário que muitas vezes dão aula para vocês na graduação de como usar a base eletrônica da melhor forma, isso, para a prática profissional, apesar da gente não entender naquele momento, ela é vital. Ela é vital para que eu possa entender os comandos que eu dou nas bases de dados, para que eu possa buscar essa evidência e cuidar da melhor forma. Mesmo que eu não for um pesquisador, eu for um profissional da clínica, eu tenho que usar resultado de pesquisa para cuidar desse meu paciente, tá? Por isso que é importante que nos hospitais tenham journal clubs, né, de discussão de artigos, de interpretação de resultado, que tenha pesquisa clínica, né, um time de pesquisa clínica que possa respaldar todas esses profissionais que ou se formaram antes desse período, né, de incorporação de evidência, de como incorporar evidência, tiveram um currículo diferente. No meu currículo, eu não tive isso no meu currículo de graduação. Eu fui aprender isso depois do meu mestrado e doutorado e virou a minha área de pesquisa, minha forma de pesquisa. Então, para mim, hoje, isso é muito natural, mas eu sei que não é uma coisa simples. É uma coisa que requer muito conhecimento. E eu sou muito humilde em falar para vocês que eu não sei sintetizar a pesquisa qualitativa. Por quê? Porque eu não domino a fundamentação da pesquisa qualitativa, que são várias, fenomenologia, tem várias vertentes que a gente não pode misturar, e a gente tem que saber como que cada uma delas funciona, tá? Então, a gente não consegue ser expert em tudo, mas eu tenho que saber o mínimo, né? E me dedicar a esse mínimo de alguma forma, tá? Então, qual que é a melhor resposta para uma questão clínica, que é o que eu estava falando para vocês, né? Se eu vou pensar em intervenção de saúde ou tratamento de saúde, eu vou pensar em efetividade. O melhor delineamento que eu tenho, que é o considerado padrão referência hoje, tentem não usar mais padrão ouro, né? Porque padrão ouro nos dá a sensação de estático, aquilo lá é ouro e nunca vai deixar de ser ouro, e na verdade a gente sabe que o conhecimento, ele
está muito acelerada a produção de conhecimento, e muitas coisas estão sendo revistas, né? Muitas intervenções estão sendo reolhadas para ver se é aquilo mesmo. Então, qual é o nível de evidência mais forte para basear a decisão clínica de uma intervenção? São as revisões sistemáticas com meta-análise. E aí, quando eu falo intervenção, eu vou falar em tratamento A e tratamento B, então são pesquisas quantitativas, tá? No geral, são pesquisas quantitativas. Na etapa 3, é o que eu falei, já comentei com vocês, a avaliação crítica das evidências em relação à validade, à confiabilidade e à aplicabilidade. Então, três questões. A primeira foca a validade do estudo. Então, os pesquisadores conduziram estudos utilizando o melhor delineamento de pesquisa possível para aquela pergunta que ele está se propondo, porque nem sempre eu vou poder fazer um ensaio clínico. Se eu quero respostas para situações de tabagismo, situações de uso de drogas lícitas ou ilícitas, eu não vou poder fazer um ensaio clínico, eu vou ter que acompanhar aqueles pacientes que tiveram uso dessas situações. Então, são estudos de coorte, estudos caso-controle, então eu tenho como profissional de saúde, eu tenho que ter essa formação de delineamento de pesquisa. Então, olha quantas habilidades são necessárias, não só saber as habilidades técnicas refinadas, mas também ter todo um arcabouço de conhecimento que me permita implementar aquele cuidado em saúde, tá? Então, os resultados dos estudos são válidos, né? Se aqueles resultados que o estudo apresentou têm validade, eu posso confiar, eu tenho... por exemplo, no caso do ensaio clínico, eu tenho ferramentas hoje. Se vocês entrarem na Joana Brinks, colocarem DBI Tools, né, eu tenho uma ferramenta para cada tipo de estudo que avalia a qualidade metodológica do estudo, e aí ela só vai falando sim, porque a Joana Brinks é um dos maiores centros que tem essa preocupação, né, de aplicabilidade. Eles têm até formação para aplicabilidade de evidências, né? Então, no ensaio clínico aleatorizados, né? Então, a confiabilidade do estudo inclui avaliações de questionamentos tais como: a intervenção testada funciona? Qual o tamanho do efeito do tratamento? Então, eu estou falando em estatística. Então, um outro conhecimento que vocês têm que ter, saber ler a estatística do estudo. Isso para implementar uma evidência na prática clínica de vocês, no cuidado de saúde. Os profissionais poderiam esperar resultados semelhantes se implementassem a intervenção testada em seu próprio ambiente de prática clínica? É o que eu estava falando para vocês sobre um resultado de pesquisa no Brasil e um resultado de pesquisa num outro centro, né? Das situações que eu tenho para garantir aquele cuidado. Tá? Então, quais são os resultados do estudo? Então, eu estou falando em confiabilidade desse estudo. A questão enfatiza a aplicabilidade do estudo, abrange alguns aspectos tais como: os participantes do estudo são similares aos pacientes que eu cuido, que eu quero propor aquela intervenção? Os benefícios são superiores aos riscos da intervenção testada, se eu estou falando num tratamento? O tratamento é viável para implementar na prática clínica e o paciente deseja o tratamento? Então, eu estou falando em resultados de estudo que auxiliam no cuidado do paciente sob a minha responsabilidade, é isso que eu estou buscando. Esse estudo que eu estou lendo, ele me traz resultados que eu vou poder aplicar, tenho como aplicar, tenho subsídios, o paciente deseja esse tratamento, o paciente é capaz de suportar esse tratamento? Então, isso eu tenho que perguntar, tá? Então, o profissional de saúde, ele deve realizar a síntese das evidências, a partir de estudos que trazem conclusões similares, olhar para todas aquelas perguntas que eu falei para vocês, para que ele possa ter uma tomada de decisão. Quanto mais conhecimento a gente tem, né, respaldado numa literatura científica, os estudos falam que maior é a autonomia desse profissional para tomar decisões, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho,
às vezes eu tenho a sensação de quanto mais eu sei, nada eu sei. O conhecimento ele é tão rápido, tão grande, e a gente fica tão questionador que a gente tem preocupações se a gente está fazendo, se aquilo é realmente daquela forma, né? A gente tem que tomar muito cuidado com os estudos financiados, olhar se aquele estudo ele está registrado em plataformas de registro, se não tem conflito de interesses. Isso são coisas muito importantes hoje, atualmente, para a gente olhar num estudo, tá? A quarta etapa, então, é eu integrar essa evidência que eu encontrei a partir, eu tinha uma pergunta de pesquisa, eu fui buscar as evidências, procurei os estudos semelhantes, olhei se eram estudos confiáveis, se eles respondiam, se os resultados estavam compatíveis com as perguntas do estudo feito, mais a minha expertise clínica profissional e as preferências do paciente para que eu possa implementar essa decisão clínica. Então, quando eu tenho esses 3 componentes, eu tenho a integração da prática baseada. E não há como mensurar o peso de cada um, viu, gente? Qual é mais importante? Isso a literatura ela traz muito forte, que se o paciente ele não tiver condições de suportar ou até de adotar aquele tratamento, que seria o melhor tratamento, a tomada de decisão vai ser baseada nisso. Então, a gente não tem como dizer qual que é o componente que tem o maior peso nessa escolha, tá? A quinta etapa seria a avaliação dos resultados para a mudança da prática clínica baseada em evidência. Então, como a mudança afetou os resultados para o paciente, o mundo real da prática clínica. Porque a gente sabe, né, que às vezes, mesmo quem já conduziu um ensaio clínico aqui, a gente propõe um protocolo, propõe um piloto, baseado em evidência científica, e nem sempre tudo foi contado no estudo. A hora que a gente vai para a prática clínica, para o mundo real, e hoje por isso que está se falando muito em ensaios clínicos pragmáticos, eu não sei se vocês já ouviram esse termo, mas são os ensaios clínicos aleatorizados pragmáticos, que eles vão mudando, não é desvio de protocolo proposto inicialmente, mas a priori você já propõe que aquele estudo seja pragmático, então ele vai se adaptar ao mundo real da prática clínica, tá? E a etapa 6, a gente nunca pode deixar de divulgar os resultados de mudança. Esse exemplo que eu contei para vocês, da ciclosporenemia, depois a gente até fez um estudo para validar se deixar uma via e fazer periférica, se ainda tinha contaminação, né? Fazer uma via exclusiva, se dava o mesmo resultado. E a gente viu que era o mesmo resultado, então não precisava colher o paciente para colher a ciclosporenemia. Poderia colher do catéter desde que houvesse uma via destinada a essa infusão e que o tempo todo de internação do paciente, que às vezes chega a ser 40, 60 dias, fosse nessa via. E aí todos os centros de transplantes do Brasil mudaram a sua prática clínica a partir desse conhecimento. Então, é uma translação de conhecimento, tá? Depois que nós, a partir de estudos de relato de experiência, de relato de caso, a gente fez a mudança da nossa prática e depois que a gente foi testar com ensaio clínico. Então, a gente nem fez a mudança a partir de um ensaio clínico, mas sim até de uma evidência mais fraca, devido ao quê? Ao risco daquilo para o paciente, e que a gente já observou imediatamente a mudança nas respostas do paciente em relação à apresentação da doença do enxerto contra hospedeiro. Então, é muito importante as instituições de ensino superiores trazerem isso para o conhecimento do graduando, do profissional de saúde, e trabalhar em parceria com as instituições de saúde. Tá? E aí, vocês estão aprendendo mais do que ninguém que os métodos de revisão são a forma de que a gente tem de sintetizar conhecimento, com rigor metodológico, controlando os vieses, para que eu tenha uma síntese. Para qualquer profissional de saúde, né, hoje tempo é uma coisa muito rápida. Então, se eu puder ter uma revisão sistemática que fez a análise de 14, 15, 20, 30 estudos, né, e há uma revisão bem delineada, ela vai me poupar um tempo muito grande,
E às vezes ela pode chegar à conclusão de que a intervenção A e a intervenção B são muito semelhantes, tá? Não aumenta risco de infecção, não aumenta morbimortalidades para o paciente. E se a intervenção A for muito mais cara que a intervenção B, então não tem por que eu mudar. Então a gente tem que saber pesar tudo isso, né? Como cuidado em saúde, tá? Então, os métodos de revisão, aí vocês estão tendo isso, que ele alicerça a prática baseada em evidências, que são as revisões sistemáticas com meta-análise, revisão de escopo, revisão integrativa, revisão de estudos mistos, que são aquelas revisões que têm estudos quantitativos e qualitativos, e revisões de estudos qualitativos com meta-síntese, tá? Como considerações finais, a gente coloca que para o paciente o acesso às informações sobre o tratamento efetivo, melhoraria a qualidade do cuidado prestado, até porque o paciente teria conhecimento do que está sendo feito com ele, né, quais são as opções de tratamento e qual seria aquela que ele responderia melhor e até a que ele poderia fazer, né, gente? A gente tem que pensar muito na nossa realidade do nosso país, e hoje quem faz algum tratamento de saúde aí, de doença crônica, sabe o quanto é custoso? Não é qualquer medicamento que a farmácia popular tem. E a farmácia popular, ela está respaldada em políticas públicas de saúde que elas olham para isso, a e B funciona da mesma forma, a morbimortalidade é a mesma. Então, eu não vou prescrever o Xarelto, não vou usar o Xarelto, que é um anticoagulante, que assim que eu tirar o paciente não tem mais risco de sangrar, porque custa 600, 700 reais ao mês, mas eu vou usar a varfarina. É um pouco mais difícil, o paciente demora mais para o acerto, para o ajuste, para a retirada, mas eu tenho a mesma efetividade. Então, a gente tem que sempre pensar nisso, nem sempre o que é novo, o que é mais tecnológico, o que é mais caro, é o melhor para ser inserido no cuidado do paciente, tá? E para o serviço de saúde, se eu melhorar a assistência à saúde e as respostas dos pacientes, eu reduzo os custos, tá? E para o profissional, eu tenho uma prática clínica sempre atualizada, eu tenho a melhoria da qualidade do cuidado, eu tenho uma tomada de decisão mais assertiva e mais segura, e aumenta a autonomia de satisfação do profissional, né? Quando você consegue fazer todo esse processo. Tá? Mas nós temos barreiras, sim, que é a ausência do conhecimento sobre a prática baseada em evidência e habilidades para sua aplicação, né? Não é uma coisa simples a se fazer. Uma percepção errônea ou atitude negativa sobre pesquisa e cuidado baseado em evidências, né? Às vezes a gente tem profissionais que têm uma certa resistência, né, para que isso aconteça. Falta de crença que a prática baseada possa ter um resultado mais positivo que o cuidado tradicional. Tem a falta de tempo e recursos, né, para buscar e avaliar evidências disponíveis, porque vocês imaginam aí que isso tem que ser feito durante, as instituições que propõem isso tem que ser durante o período de trabalho, e não fora. Então, como é que isso vai ser viabilizado para o profissional de saúde, né? Restrições das organizações, como a carência de suporte administrativo ou incentivo daquele profissional para que ele implemente, né? E a ausência de profissionais capacitados, que é o que eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a trabalhar desde a graduação, nesses aspectos com os futuros profissionais, né? E algumas instituições têm resistência para a mudança, tá? Aqui estão algumas evidências. Quem não segue a gente tem um canal no Instagram, muito mais ativo do que o Facebook. Eu acho que o Facebook vocês dependendo da geração, nem sabe que existe, mas fica aí quem quiser seguir, né, e ver as nossas dicas, e eu me coloco à disposição para as dúvidas, questionamentos, qualquer coisa, e agradeço a oportunidade. Nossa, Renata, eu acho que eu já assisti a sua aula
várias vezes e não me canso de assistir novamente. E cada vez que eu assisto ela é uma coisa que surge, é um ponto de reflexão aí e é excelente. Gostaria de agradecer a explanação, foi excelente, como sempre, e aí lançar para que a gente converse, né? Porque, assim, uma das questões que a gente tem muita dificuldade é da percepção, né, de alguns profissionais de que, às vezes, o bibliotecário pode ir lá e fazer a busca e pronto, né? Na verdade, não é isso, né? Além do o bibliotecário, ele vai ajudar muito, né, na construção da estratégia de busca, dos operadores, como equacionar tudo isso. E não é simplesmente jogar lá e fazer a busca. Por trás disso tem uma pergunta, né, Renata? Melina, tem toda uma estrutura, né, toda uma estruturação dessa pergunta de pesquisa. Hoje a gente vê alguns bibliotecários, muito poucos, eu conheço muito poucos, assim, que têm um pouco de clareza sobre o que é um método de revisão, mas é um número muito pequeno. Eu não questiono a habilidade que eles têm em conhecer as plataformas, né, mas a gente sempre tem que tomar o cuidado, por exemplo, se a gente for pensar como cultura organizacional, esse bibliotecário que vai trabalhar dentro da instituição, ele tem que ser treinado para entender. O que você tem que deixar para ele claro é qual é o problema que você quer. E eu sempre coloco muito a minha situação. Eu trabalho com curativos, né? Para vocês terem uma ideia. Quem não trabalha com curativo aqui, o termo que qualquer bibliotecário me dá sempre é bandages, né, bandagens. Só que todo pesquisador que trabalha com curativo, pode ser curativo de catéter, pode ser curativo de ferida aguda, ou curativo de ferida crônica, é dressing. Um bibliotecário, ele não tem a leitura para ter esse conhecimento e saber que o termo mais apropriado para identificar a literatura sobre aquele assunto é dressing, não bandages, né? Então, a gente tem, eu concordo com você, apesar da gente ter muitos profissionais tentando ajudar, né? A gente precisa ter muita clareza de como funcionam essas bases de dados, como acessá-las e como usar os termos mais adequados. Fer? Eu gostaria de levantar a mãozinha? Levantei e eu estou vendo que tem também uma colocação aqui no chat, mas acho que vou falar primeiro e depois a gente abre para os participantes. Na verdade, agradeço, né, novamente, assim, as falas da Melina são as mesmas do que a minha. Todas as vezes que tem a oportunidade da gente acompanhar aí suas palestras, professora Renata, a gente sempre assiste e realmente é cada vez mais trazendo novos conhecimentos, sempre traz algo aí que agregue, né, essa nossa jornada aí nesse pensamento de propagar a importância da prática baseada em evidência. Então, assim, muito obrigada. Quando você traz, né, a questão, né, no início você já trouxe a questão das políticas das instituições em promover a prática baseada em evidência. E aí, no final, você também fez as colocações entre as questões dos desafios, né, que a gente tem a enfrentar em relação à questão desses espaços, né, para conscientização, a questão da carga de trabalho, né, que hora que, né, que essa equipe vai lá dentro do hospital, a questão também da infraestrutura, né, e assim, eu fico muito feliz de que a gente reflita sobre isso, porque nós temos estudantes aqui na nossa disciplina, né, da pós-graduação, que são funcionários do nosso hospital universitário. Né, nós também temos professores de outras áreas, já que nosso programa é multi. E, então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do nosso papel enquanto universidade, se você já, assim, acho que já rodou o Brasil inteiro, né, falando sobre isso, assim, se tem experiências exitosas, porque, assim, acho que o ano passado foi o primeiro ano que nós oferecemos a disciplina, e nós
falamos, olha, vamos tentar trazer, né, o pessoal do JBI, vamos aproximar, vamos convidar o pessoal do hospital, trouxemos o Paulo, que é um enfermeiro lá do HC de São Paulo, né, porque eles são muito fortes lá, então, assim, foi uma palestra também maravilhosa, falando sobre a realidade deles. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, assim, sobre, assim, o que a gente precisa, assim, essa aproximação, esse desafio, assim, tentar começar, assim, dar um pontapé inicial aí com o pessoal da assistência. Fernanda, eu acho que a gente tem que estar lá dentro do hospital, assim, dentro da instituição, né? Dentro da instituição, há uma resistência muito grande também do profissional que está lá há muito tempo, se essa não é a cultura organizacional, porque fazer a prática baseada em evidência é quebrar paradigmas, é mudar anos de formas de trabalho e é muito mais trabalhoso para todo mundo, né? Eu acho que talvez, assim, isso seria um meio de nos aproximar para que possamos levar o nosso conhecimento, né, as nossas ferramentas para que ajude, né, esse enfermeiro, dê um pouco para esse profissional de saúde, um pouco da coisa pronta, né, pegar mesmo na mão e começar a fazer, porque não é uma coisa simples. Eu faço isso há mais de uma década e eu nunca acho simples, né. Sim. Agora, uma coisa que eu acho que a gente não vai ter como fugir e que eu acho que vai ser a única forma de mudar é olhar para a graduação, e incorporar isso na formação dos alunos, né? Que eu acho que aí mudaria, né? Tem até aqui a fala da Carla. Eu não acho, Carla, que seja uma problemática só da enfermagem, não. Sabe, eu tô vendo uma situação de família com a minha sogra internada no CTI, e eu vejo que o profissional da assistência, ele está muito sobrecarregado. Infelizmente, a gente é muito mal remunerado, não só profissional de saúde, mas hoje eu falo que a minha hora não vale nada, que qualquer programador, eu estava vendo um curso de fazer conteúdo para Instagram, né, assim, que você não tem, chama copywriter. Então, quem faz copywriter ganha muito mais do que a minha hora, que eu tenho, não que eu seja melhora, não, mas eu tenho 200 mil anos de formação e nunca acaba de estudar, né, tese daqui, tese dali, enfim. Então, a sociedade brasileira, a sociedade, acho que global, valoriza de uma forma muito errada, e o próprio profissional, ele está se valorizando muito pouco, né? Então, eu acho que são muitas questões, mas eu acho que eu já tentei me aproximar da prática clínica. E muitos profissionais veem você como um problema, né? Eu tenho muito mais abertura com hospitais privados, que eles têm indicadores a responder, e eles precisam, e aí eles me procuram, né? Então, por exemplo, é isso que eu estava falando para vocês, que conseguiu a certificação de enfermagem, né? Chama Magnet. Eles têm muito mais abertura para me perguntar as coisas, para usar, para fazer até, teve até uma situação dela me perguntando como que ela abordava o paciente para propor o melhor tratamento para ele, né? Mas assim, eu acho que a gente tem uma mistura aí de muita coisa, né? E eu não acho que é só enfermagem. Como eu estava falando, eu tenho ido muito para o hospital, num CTI, e hoje, assim, a gente tem visto uma dificuldade muito grande em muitos profissionais de saúde em cuidado em saúde, né, em conversar com o paciente, em tirar uma história, em fazer coisas simples, né, não coisa complexa, né, e agora eu acho assim, quanto mais a gente sabe, não mais chato a gente fica, mais questionador nós ficamos, e nem sempre isso é muito bem aceito. Então, assim, eu tenho dificuldade de responder isso para você. Aqui no HC, eu trabalho
com algumas unidades, que eu tive alguns orientandos que são chefes dessas unidades, e tem essa aproximação, né, querem essa mudança, mas tudo que dá muito trabalho no começo, as pessoas têm um pouco de dificuldade, por isso que eu acho que a cultura da formação tem que mudar, porque se a pessoa entender que aquilo é um dever dela como profissional, né, aí eu acho que eu acho que seria a única forma de mudar, porque eu já tentei dos dois caminhos, né, então, e o HU, ele, né, o Hospital Universitário de São Paulo, ele tem uma situação muito privilegiada, ele tem o suporte da escola de enfermagem, a escola de enfermagem assume a administração do hospital e está lá dentro, e o docente, ele é não remunerado, mas é olhado para a carga horária dele lá dentro, né, o que não é a realidade de toda a instituição. E é um centro colaborador, né, do JBI, né? Sim, eles têm toda, mas assim, eles poderiam ser um centro colaborador e não fazer, mas eles fazem, né, então, assim, eu tiro o meu chapéu para eles mesmo, assim, então, e até para as professoras de lá que se propõem a fazer a gestão do hospital, né, apesar de talvez o hospital deixar de existir por uma série de coisas, mas elas fazem a gestão do hospital, né, e aí é diferente. Bom, Carolina, não fala isso pra mim, não. Ela fez, Melina, falou de jogador de futebol. Eu não nasci nem princesa, nem com nome de princesa, e nem nasci homem, né? É uma mudança, é uma inversão de valor muito grande. Posso perguntar? Acho que não é nem perguntar, André, Renata, é mais uma reflexão mesmo. Primeiro eu queria agradecer, vou repetir o que a Melina e a Fernanda falaram, né? A gente vê a sua aula várias vezes e sempre tem algo que nos toca, né? Eu ia fazer uma reflexão, o que a Fernanda comentou, né, como colocar a prática baseada em evidência, né? Mas eu vejo, é difícil para os profissionais que estão lá na ponta, e é difícil também para vários docentes, né? Muitos docentes de graduação, de pós-graduação, não têm esse conhecimento de como implementar, como trabalhar. E eu concordo plenamente, eu acho que a gente precisa, não é nem precisa colocar isso no nosso currículo, e colocar logo que o estudante entra, onde ele tem trabalho em enfermagem, ele tem bases metodológicas, ele já começar, né, a ouvir esses termos, entender o que para quando ele chegar no 4º, 5º ano, né, ele já desenvolveu alguma coisa. Eu acho que, para mim, esse é um caminho. E você tem alguma coisa de prática baseada em evidência na atenção primária, Renata? Simone, eu assim, de material eu não tenho, eu sei que os Estados Unidos, eles têm tentado trabalhar muito nisso, porque eles estão partindo muito para as enfermeiras de práticas avançadas, né, que é uma das realidades que a Organização Pan-Americana quer trazer para o Brasil, né, para as áreas de déficit de profissional de saúde, e aí o enfermeiro teria uma formação diferenciada, e aí ele teria que realmente ter mas eu desconheço, assim, peço desculpas pela minha ignorância, mas é que a gente acaba sempre lendo muito aquilo que está vinculado a nós. Eu sei que tem, porque veio uma professora, eu fiz parceria com uma professora de Colômbia, mas ela está dentro do Presbyterian, que é o hospital da Universidade de Colômbia, e ela faz isso, ela fala que ela consegue dividir a carga horária dela dentro do hospital e dentro da universidade, e o salário dela é o mesmo, e ela faz a discussão da prática baseada em evidências lá. E tem uma professora que veio, ela mora até acho que é Minnesota, numa fazenda, ela veio para cá, eu vou tentar resgatar o nome dela e passar para você, e eles fazem lá também a prática avançada baseada em evidências, na atenção primária à saúde. Eu vou tentar resgatar, porque ela veio pelo programa
pelo MISP aqui. E aí eu acabei participando com ela porque ela queria, os alunos que vieram queriam conhecer o hospital, e eu fui apresentar o bloco cirúrgico, por isso que eu acabei tendo contato com ela, mas eu sei que ela trabalha com a prática baseada em evidência dentro da atenção primária, mas nas comunidades, que acho que talvez seja semelhante, mas são as comunidades mais distantes que eles precisam ir até lá e levar o cuidado, levar a assistência, e aí eles trabalham com protocolos baseados em evidências. Eu vou tentar resgatar, eu tenho o seu e-mail, passo o e-mail, e às vezes ela pode te dar algum material mais específico, assim, mas eu realmente desconheço. Obrigada, eu vou querer sim, porque a gente lê muito, né, da área hospitalar, e aí várias vezes eu me pergunto, porque a gente sabe que tem coisas que dá para aplicar, algumas coisas, né, na atenção primária, que já tem evidências, mas tem outras particularidades que são específicas ali da APS, né, mas obrigada. Bom, Renata, tem aqui elogios do pessoal, a Larissa Pena colocou, né, que ela é lá de Barretos no chat, então ela tá bem para cima, tá um pouquinho antes, lá pelas 16h58, isso. E aí tem algumas questões, né, a Débora perguntou, a Débora é a nossa colega docente junto com a gente no PPG-ENF, se para a escolha, né, para escolher os termos mais adequados, o MESH e o DEX não ajudam, ou se tem alguma outra coisa que possa complementar, além daquilo que a gente já... Assim, ele é a base, né, ele é a base, tanto que ele traz alguns sinônimos, né, o próprio, quando a gente consulta o MESH ou consulta o DESC, ele dá sinônimos possíveis para aquele assunto, mas principalmente na revista internacional, quando a gente submete um artigo, eles têm um vocabulário próprio de palavras-chave que você tem que selecionar. Por isso que às vezes acontece sempre que eu falo assim, que a gente tem que ter muita intimidade com a área que a gente trabalha, até para a gente ter domínio desses termos, porque você acaba selecionando dentro do que a revista coloca para você como rol de palavras-chave. Mas, sim, o direcionamento é o MESH e é o DEX, né? Até a bibliotecária da Cochrane, ela fala para a gente procurar no DEX, daí do DEX pegar a tradução em inglês, colocar no MESH para ver, porque o MESH dá vários sinônimos também. Mas tem alguns termos que são usados, né, que a gente fala assim, que teria um artigo, que seria aquele artigo seu, um artigo mãe, um artigo modelo, que teria os sinônimos para você ter claramente o que você pode usar como palavra-chave, né, que a gente chama de descritor, aquilo que é vocabulário controlado de cada base, né, que o bibliotecário usa para indexar. Eles também usam a repetição de palavras no resumo, né, quanto mais palavras tem por exemplo, eu trabalho com paciente oncohematológico, quanto mais vezes eu escrever oncohematológico no resumo, ele vai entender que aquilo pode ser uma palavra-chave, então ele coloca como forma de recuperar aquele estudo e não só como indexador. Mas sim, a gente parte por aí, Débora, parte pelo MESH, parte pelo DEX, mas pode ser que a gente tenha algum termo, né, que nem eu dei o meu exemplo, algum termo que não vai estar lá, né, eu fico pensando a Simone, né, atenção primária à saúde, é uma coisa muito específica do nosso país, e eu acho que a Inglaterra tem algumas produções semelhantes por causa do sistema de saúde, mas daí é uma linguagem muito nossa, muito própria nossa, né, de como que vai identificar essas, né, porque é o que ela estava falando, né, para a área hospitalar funciona muito bem o MESH e o DEX, mas para outras áreas, né, toda vez que a gente vai fazer as nossas disciplinas o aluno tem que entregar um protocolo de revisão,
quando a gente bate na atenção primária, né, sempre tem uma dificuldade muito grande de achar os artigos, até por conta dos termos que traduzem aquele conhecimento, né. E aí uma coisa que a gente aprendeu como sendo importante na revisão, né, apesar de você escolher os sinônimos, né, os vocabulários controlados, é usar uma terminologia, né, qual que é a terminologia para você daqueles itens da sua PICO. Então, o que você entende, por exemplo, no meu caso, o que eu entendo como catéter venoso central, o que eu entendo como curativo. Então, eu tenho uma definição baseada, geralmente eu escolho o pesquisador mais eminente daquela área de conhecimento para as pessoas entenderem o que eu estou extraindo dos artigos, né, qual que é a minha compreensão sobre aquilo que eu estou estudando. Bom, tem vários comentários e dando os parabéns pela sua aula, né? Tem também, falando da questão do desabafo, é realmente uma grande infelicidade, é um engessamento dos profissionais dentro das instituições, né? Que às vezes acaba sendo uma das maiores dificuldades. E aí também tem uma pergunta que ela fala com relação aos exames laboratoriais, a Ana Paula. No caso de nos referirmos aos exames laboratoriais, exemplo, cultura para suspeita de meningite, entre outras, também não se usa mais padrão ouro, e sim padrão de referência? Ana, o pessoal da Cochrane tem batido muito nisso, porque, na verdade, padrão de referência seria a referência naquele momento, né? Mas, assim, é muito, assim, eu estou sendo muito teórica, né, gente? Vocês têm que entender que eu estou aqui no papel de professora e que tenho que trazer para vocês o que há de mais atual. Às vezes, quando eu vou falar isso, nem todo mundo vai me compreender. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade, que às vezes a tradução para a prática clínica é de um outro termo. Então, eu estou falando com vocês aqui como uma aula de pós-graduação para que vocês saibam o que é um padrão de referência. E por que não é mais padrão ouro? Porque vocês imaginam, se para vocês estarem atualizado, eu esqueci o nome da colega de TMO de Barretos, que trabalha com a Maria Fernanda, né? Com certeza. A Larissa. A Larissa, trabalha com a Maria Fernanda, a Heloísa já não é mais de lá, mas foi minha orientanda. A Maria Fernanda, a gente tem contato até hoje. Nossa, perdi o que eu ia falar, gente. Ai, fugiu, peraí, que volta, isso... É sobre a questão do padrão ouro e padrão de referência. Isso. Então, assim, eu vou falar, vou me atualizar na minha área de conhecimento, TMO. A gente tem uma estimativa que nos 365 dias no ano, a gente teria que ler pelo menos 4 artigos inteiros sobre aquele assunto para que você fique atualizado naquela temática. Quem tem tempo para isso? Juro para vocês, quando eu consigo ler 2 artigos na semana, eu me acho assim, o máximo do máximo, porque não dá, né? É um volume, por isso que as revisões têm crescido tanto, né? Então, eu acho assim que eu trago para vocês o termo adequado hoje, o que a Cochrane, que ela lançou o livro em 2019, e qual que é a compreensão dela, mas não está errado lá no laboratório, se você quiser usar, porque o que você está dizendo como padrão ouro, você está dizendo assim, o melhor exame nesse momento. Por que eles chamam referência? Porque nesse momento, o melhor é esse, mas pode ser que mude. Né, pode ser que mude, e a Cochrane, ela tem evitado qualquer termo que deixa aquela coisa estática, que, eu tenho padrão ouro, então nunca mais vai mudar, tá? Então, é isso, tá? Até, por exemplo, na hierarquia de evidência, a melhor evidência é a revisão sistemática com meta-análise. Depende do que eu estou procurando, entendeu? Então, nenhuma evidência deixa de ser importante, mas depende do que eu estou procurando. Então, é nesse sentido que eu trouxe para vocês. Então, você não vai estar usando um termo errado, você vai estar usando um termo da sua prática clínica, e todo mundo vai entender você, mas eu trouxe aqui para você o como que hoje é chamado, se você for publicar algo, né, o que você pode estar lendo como referência.
Mas é bacana, né, Renata, a gente poder usar o termo mais atualizado e também, né, essa questão de terminologia, de ver que as instituições têm uma tendência a utilizar isso. A mudança de cultura leva muito tempo, né? Eu estou vendo na parte assim empresarial, meu marido, quanto que eles estão mudando, fazendo esse processo de mudança de cultura e o quanto isso é trabalhoso. Então, se a gente começa aos pouquinhos, eu acho bacana a gente utilizando a terminologia mais atualizada, né? A Carol está com uma mão levantada. Que eu só queria complementar que eu achei interessante sobre essa questão do padrão ouro, porque a gente, em vigilância, a gente fala muito isso, né? Por exemplo, ainda vem no manual do Ministério, se a gente pegar a CIB 75 de Covid, o RT-PCR é o padrão ouro para diagnóstico da Covid. Só que também, se a gente for pensar, é bem aquilo que você disse mesmo, né? A gente tem que estar sempre entendendo que tudo depende. O RT-PCR é o padrão de referência, só que também, se uma coleta não for feita adequada, a gente não pode levar em consideração só o RT-PCR. Às vezes você está lá com uma tomo bem característica, clínica característica, e um RT-PCR negativo, e aí? Então, eu achei interessante essa questão e já vou começar a mudar o termo aí na vigilância. E aí, Carolina, você coloca o grande exemplo da expertise clínica, né? Que ela não pode ser dispensada, né? Você colocou o grande exemplo, né? De não desmerecer, apesar... porque a gente não trata exames, né? A gente trata pessoas. Então, achei muito bom esse exemplo que você trouxe para a gente, assim, muito claro, é isso mesmo. Bom, tem aqui um desabafo do Fábio, né, que como enfermeiro da UTI, durante a pandemia atual, observei a grande dificuldade em um dos pilares da prática baseada em evidência, principalmente no quesito da participação do familiar no cuidado, né, a falta de conhecimento, a linguagem inapropriada e a questão de nós, profissionais, né, ter essa situação agravada e também pelas informações transmitidas por telefone, né? Por conta do distanciamento, os boletins aí, as informações por telefone acabaram ocorrendo de uma frequência maior, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Meninas, tem mais alguma coisa? Tem vários agradecimentos, né? Da sua aula, acho que foi excelente. A professora Roseli finalizou aqui, agradecendo. E eu acho que é isso, né, meninas? Renata, muito obrigada. Eu acho que essa questão que você trouxe da graduação é um ponto que a gente tem que refletir muito. Nós tivemos um colega aí, o Miguel, né, lá do Chile, que hoje é responsável, que foi egresso do Interunidades, e hoje ele é responsável pela disciplina prática baseada em evidência no Chile, na graduação, né? Então, é bem bacana ver essas discussões e a gente pensar o que a gente pode adaptar para melhorar e qualificar, né, os nossos graduandos. Eu agradeço demais a disponibilidade. A Renata, assim que eu entrei em contato, ela prontamente se disponibilizou, né? Então, desde já, agradeço, Renata, e já deixo o convite aí estendido para o próximo ano, tá bom? Porque foi excelente a sua aula e eu acho que é muito importante para os nossos discentes, para o pessoal da graduação. A gente vai disponibilizar isso no canal do YouTube, né? Que eu acho que o pessoal já mandou aqui várias mensagens no departamento, pedindo para disponibilizar no YouTube. Muito obrigada. E vamos encerrando, né, meninas? Fica à vontade, Renata. Não, eu quem agradeço a oportunidade, Melina. Acho que a gente poder compartilhar o que a gente aprende com pessoas tão interessadas, eu acho que até me faz refletir, né? Porque eu estava aqui pensando agora, por que eu não tenho pelo menos uma disciplina optativa na graduação, né? Então, são coisas que mexem com a gente. Então, é isso. E, Fábio, eu tô com você, viu? Má comunicação na pandemia foi o que mais houve, mais desentendimento, mais, não sei se é o distanciamento, que
eu tenho sido tratada de uma forma diferente, obviamente, porque a gente é profissional de saúde dentro de um CTI, mas vocês também não passaram momentos fáceis e há muita desinformação, infelizmente, mas eu acho que nós, como profissionais de saúde, né, eu acho que um dos nossos grandes desafios, até por isso que eu montei esse Prática Baseada em Evidência Instagram, é tentar traduzir para a população leiga uma linguagem mais fácil, né, porque falar difícil não mostra conhecimento, né. A gente tem que educar aí todo mundo, né, acho que esse é o nosso papel de educador, educar no sentido de compartilhar conhecimento, tornar aquela coisa mais fácil, tornar mais acessível, né, para que as pessoas saibam mais seus direitos, o que é certo, o que é errado, né, mas a gente está vivendo um momento único na vida aí que eu nunca pensei em passar, de várias formas, mas a gente, acho que, estando aqui dentro dessa sala de aula, é que eu acredito no que eu faço, é que eu acredito que a gente possa mudar e que eu tenha escolhido, de alguma forma, o caminho certo, né, para fazer. Então, é isso, eu que agradeço a tarde de hoje, esse momento, a Melina ter lembrado meu nome, a Simone, a Fernanda, e todo o carinho aí que vocês colocaram. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Foi uma injeção de ânimo e nós teremos a sua colega também, a Karina, nos auxiliando com os softwares, né, de referência, então foi excelente. Muito obrigada, viu, Renata? Muito obrigada, Imagina, a todos, viu? Uma semente boa noite. plantada. Obrigada, boa noite. Saudades, quando a gente poder se ver de novo, vocês vêm para Ribeirão falar um oi, sala 62, vocês sabem, né? Pode deixar, eu sou cliente dessa sala aí. Um beijo, tchau, gente. Beijo. Tchau.